Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Está se preparando, quer ser policial e acha que talvez alguns assuntos não sejam coerentes dentro do seu edital? Não tem problema, para a banca. Tem problema para você. Por qual motivo? Alguns assuntos que parecem ser bem subjetivos, eles acabam promovendo questões que você não dá muito valor. E quando essas questões elas fazem a diferença entre você ser aprovado ou não, aí você vê como você deveria ter estudado esses assuntos. E por qual motivo você está falando isso? Por um motivo simples. Vem aqui comigo. A gente vai falar hoje de um assunto que envolve vários, mais vários preceitos que são até mesmo do seu dia a dia. Nilton, a gente vai falar da administração de conflitos no espaço público. Nilton, pera ainda, mas se você parar para pensar um pouquinho, qualquer um pode administrar conflitos. Um particular pode administrar conflitos. Só que nesse caso, a gente vai falar da administração de caráter institucional. A administração de caráter institucional. Então, quem é que você vai encontrar aqui sendo responsável por essa administração? Aqueles que representam aquele ser supremo criado pela razão e pela norma jurídica, que nós chamamos de Estado. Então, Nilton, eu acho que eu já tenho aqui uma perfeita tradução. Vamos usar o vermelho aqui para chamar bem a sua atenção a respeito disso. De que forma o Estado ele vai administrar, quando você ler a palavra administrar, na verdade, o que é que você está querendo entender a partir daqui? Na verdade, você vai encontrar ou solucionar, ou amenizar. Ou amenizar. Nilton, pera ainda, cara. Mas o espaço público, ele é um espaço propício à proliferação de conflitos? Claro que sim. Por qual motivo? Haja vista que no Brasil nós temos um forte pluralismo político, ou seja, no Brasil nós encontramos um campo propício para a diversidade. Newton não gosta dessa palavra, diversidade. Prefiro outra. Então vem cá, multiplicidade, tanto de opinião quanto de preceitos. Agora, Nilton, pera ainda. Esse pluralismo aqui, essa diversidade, essa multiplicidade, ela pode fazer o seguinte, ela pode fazer com que você não tenha somente um pluralismo político, mas que você tenha também o famoso pluralismo jurídico. O famoso pluralismo jurídico. Nilton, por que é famoso? Porque você deveria saber. Ah, Nilton, mas eu nunca vi pluralismo jurídico. Então, vamos lá. O pluralismo jurídico, ele vai retirar das mãos desse rapaz aqui, ó, foca bem aqui, desse rapaz aqui, o Estado, né? Você sabe que é com E maiúsculo, mas como minha letra é de forma, então fica aí, certo? Quase tudo do mesmo tamanho. Ele vai tirar desse rapaz aqui o monopólio de produção das normas jurídicas. Então a gente vai entender que outras normas, oriundos de outras origens, elas poderão ser produzidas. Nilton, então, quer dizer que o pluralismo jurídico, ele vai estabelecer uma possibilidade de outras fontes de elaboração, das, aí vamos mudar um pouquinho a cor para você ver como é importante, das normas jurídicas. Nilton, pelo amor de Deus, certo? Por que é que você está me dizendo isso? Por um motivo simples. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse Estado é regido por um conjunto determinado de normas produzidas por ele, pelo próprio Estado.
Você concorda comigo? Ah, Nilton, pera ainda, mas eu sempre soube que cabe ao Estado, de maneira plena, efetiva, monopolizante, estabelecer essas normas jurídicas. Ô, meu filho, só para ser bem sincero com você, não é o que você encontra no Brasil hoje, não. E é o que a gente está vendo aqui dentro desse campo de administração desses conflitos. E por qual motivo? Por um motivo simples. Você vai ver que esse Estado, ao produzir, vem para cá, ao produzir as suas normas, ele vai estar avaliando alguns preceitos. Nilton, que tipo de preceitos? Ele vai estar avaliando os fatos, a sociedade trabalha assim, dentro do campo da produção da norma, e o Estado representa a organização da vida em sociedade. Eu tenho o fato. Esse fato aqui, ele vai passar por uma coisinha que nós chamamos de valoração. Então, eu vou jogar sobre esse fato um valor. E esse fato, ele vai ser positivo ou negativo? Depende. Se ele for positivo, ele é incentivado. Se ele for negativo, ele tende a ser punido. Esse valor aqui, seja ele positivo ou negativo, vai gerar isso que nós estamos falando. Vai gerar vamos botar em vermelho, norma. Só que nota, número 1, que às vezes a valoração desse fato depende do momento em que esse fato ocorre ou passa a ocorrer. Muitas vezes a valoração desse fato, ela vai mudando com o passar do tempo de acordo com os preceitos éticos, as questões morais, fazendo com que no futuro essa norma aqui, ela continue sendo considerada oficial e aplicável ao Estado, mas ela perca esse teor rígido de aplicabilidade por parte da sociedade. Nilton, e quando tem essa desconexão, quando tem esse embatezinho, o que é que a gente vai fazer? Aí, meu amigo, primeiro é o que vai acontecer, para depois a gente entender o que é que a gente vai fazer. Olha o que é que vai acontecer. Vai acontecer um conflito. Um conflito entre os valores sociais e aqueles que foram examinados pelo Estado no momento da produção da norma. Nilton, pera ainda. Então, quer dizer que o Estado, ele não estará correto? A gente não está falando isso, mas a gente está falando que a sociedade caminha de maneira dinâmica. E essa dinamicidade muitas vezes faz com que o pensamento seja de retirar das mãos do Estado o monopólio da norma jurídica, promovendo a capacidade de outras fontes elaborarem essas normas. Como, por exemplo, em determinados momentos, esse Estado aqui, ele pode ser um Estado, não vou usar a palavra ausente, mas eu vou usar a palavra omisso. Então, esse Estado, ele pode pecar pela omissão, coisa tão religiosa, né? Pecarei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Ainda bem que agora você nunca mais esquece. Ele pode ser omisso. E aquela mesma sociedade que valora esse fato pode sentir essa omissão do Estado, fazendo com que outros modelos jurídicos sejam adotados, mas dentro dos valores atuais desta mesma sociedade, ou, se você preferir, dessa comunidade. Nilton, você está falando, por exemplo, de quê? Eu estou falando, por exemplo, das regras estabelecidas pelo crime organizado. Das regras estabelecidas pelo crime organizado. Nilton, então quer dizer que, por exemplo, agindo dentro dessa omissão do Estado, outras fontes de normas jurídicas que não são oficiais acabam promovendo, através da valoração de fatos, um conflito entre o Estado e a sociedade. Pois é aí que entra parte da nossa aula, que é a administração desses conflitos. A gente administra como? A gente administra tentando solucionar ou pelo menos amenizar o impacto que esses conflitos geram na vida em sociedade. Interessante é você notar que muitas vezes esses conflitos podem ser maximizados pela atuação do próprio Estado
Através de quê? Através daqueles que são muitas vezes responsáveis pela tentativa de solução ou de amenizar esse conflito naquilo que nós achamos ser a última instância, que são as forças policiais. Ah, Nilton, peraí ainda. Então, na administração desses conflitos, a gente vai ter que usar algumas diretrizes. A gente vai se basear em alguns princípios. Dentro desses princípios, você lembra lá da norma jurídica, que a gente estabeleceu inicialmente como sendo monopólio do Estado? Pois vamos lá. Essa norma jurídica oficial regerá as forças estatais na tentativa de administração desses conflitos. Então, Nilton, peraí. Quer dizer que muitas vezes as forças policiais, por exemplo, elas agem diante da sociedade empreendidas por valores que a sociedade já não mais aceita. Cara, deixa eu tentar te dar uma explicação assim daquelas que você lembra na prova no formato de analogia. É algo mais ou menos assim, ó. Você lembra daquele tempo em que o policial chegava e, independente, principalmente os policiais que atuam fardados, como, por exemplo, as polícias militares. E quando um policial ele estava no ambiente, você chegou a me arrepio, porque parece que esse tempo ele meio que está passando, concorda comigo? Você sentia aquela segurança por ter um agente público ali que tem o dever de garantir, claro, junto com o restante da sociedade, lembra do artigo 144 do texto constitucional, de garantir a segurança. Com o passar do tempo, você nota que através do estabelecimento vem para cá de outras fontes de elaboração das normas, como, por exemplo, aquelas que brotam do crime organizado, esse conceito meio que mudou. E aquele agente garantidor de segurança, ele passa a ser o que muitas vezes é visto como disseminador da insegurança. Só que esse mesmo agente disseminador da insegurança, na visão errônea daqueles que têm outro tipo de valoração dos fatos, ele vai fazer com que este agente tenha dificuldades na administração no que tange a solução desses conflitos. Mas, Nilton, pera ainda. Então quer dizer que ele age em nome do Estado, mas as pessoas não confiam mais naquilo que brota do Estado por conta, dentre outras coisas, só citei como exemplo a omissão. Mas esse agente público, no caso aqui do meu exemplo policial, ele ainda agirá dentro das normas do Estado. Então ele vai ter que agir de acordo com alguns princípios, como por exemplo, vamos usar o vermelho, isso aqui você não esquece, tá ok? Primeiro princípio, da legalidade. Ele vai ter que agir dentro da lei, dentro daquela norma que emana do Estado, para atuar contra. Na verdade, contra é um termo incorreto. Para atuar a favor da sociedade. Eu ia falar contra o conflito, mas para atuar a favor da sociedade, tentando solucionar esse conflito. Nilton, vem cá. O único princípio é o princípio da legalidade? Não. Vem para cá comigo, por favor. Se você tiver uma certa noção do que eu estou falando, você vai ver que, de vez em quando ocorre um conflito no espaço público, e é muito legal, cara, você entender isso. Mas por que é legal você entender? Porque você pega, por exemplo, você pega um país que tem como fundamento da República Federativa do Brasil o pluralismo político. Você pega um país que, desde 88, de maneira mais efetiva, atuando no que tem expresso no texto constitucional, artigo 5º, inciso 4, prevalece a liberdade de manifestação de pensamento. Mas você também atua num país onde grande parte dessas regras estabelecidas, até mesmo pelo texto constitucional, elas são desrespeitadas. Então você imagina que se até a Constituição é desrespeitada, o que não seria da legislação infraconstitucional e o que não seria de outras normas que sequer atuam nesse campo que você conhece da norma jurídica. Mas, Nilton, por que isso acontece no Brasil? Por conta de uma série de fatores, grande extensão territorial, desigualdades sociais e, inclusive, a atuação de organizações criminosas, como, por exemplo, eu citei aqui atrás o crime organizado. Mas, em compensação, com relação a isso, o agente público, o agente de segurança, ele tem que agir ainda dentro daquelas normas que estão cristalizadas pela atuação, pela formulação das regras pelo Estado. Nilton, e dentro dessa formulação de regras, ele vai ter que atuar em nome de quais princípios? Eu tenho alguns para você. O princípio da legalidade, o princípio da necessidade, o princípio da proporcionalidade, da moderação e da eficiência. Então, Nilton, legalidade,
necessidade, proporcionalidade, moderação e eficiência. E pera ainda, eu notei que você tirou de algum lugar. Tirei sim. Eu tirei tudo isso que eu falei para você. Opa, diga-se de passagem. A eficiência, tranquilo, mas eu acho bom a gente alterar a eficiência para conveniência. Conveniência. Então, Nilton, peraí. Antes de você me dizer de onde é que você tirou esses princípios que devem agir no momento de solução de conflitos. Agir dentro da lei, quando lhe for necessário, com as devidas proporções, usando de moderação, quando lhe for necessário, fazendo tudo o que lhe for necessário. Agora, Nilton, é interessante, porque nesse caso, o indivíduo que representa o Estado, muitas vezes adentra conflitos com aqueles que, para essas normas que emanam do Estado, não se dá a menor importância. Então, muitas vezes, o que é que acontece, cara? A sociedade, em prol das suas manifestações, a sociedade, em prol dos seus problemas internos de caráter social, ela acaba promovendo alguns conflitos. Dentre esses conflitos, muitos a sociedade não aceita que seja reprimido. Então, isso acaba, muitas vezes, gerando uma verdadeira inversão. Isso acaba, muitas vezes, gerando uma verdadeira situação em que o poder público, por meio das forças policiais, acaba sendo uma espécie de vilão dessa situação, gerando, assim, um levante da população contra esse poder público. Aí entram as regras para que não estejamos em uma barbárie, as regras para que não estejamos meio que numa guerra épica daqueles que você vê no mundo medieval, estabelecendo critérios, estabelecendo limites para a atuação das forças policiais, como, por exemplo, grande parte desses princípios aqui, na verdade todos, você vai encontrar onde? Na diretriz sobre o uso da arma de fogo, porque você já imaginou? O Estado, ele tem esse poder de polícia. O Estado, ele tem essa competência, a competência de, em nome de um pleno exercício da cidadania, poder fazer uso, inclusive, da força. Agora, essa força desproporcional, ela muitas vezes vai fazer com que a solução do conflito, ela não seja encontrada. E ao invés da palavra solução, você tem a maximização. Então, para entender um pouco mais desse assunto, você vai, dentro do nosso material, a gente vai colocar assim como anexo. Dá uma olhadinha nas diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública. Tem que se ter um certo cuidado. Tem que se ter um certo cuidado para quê? Imagine você uma situação hipotética, em que você tem um policial armado, tentando, não vou usar a palavra combater, mas tentando solucionar um conflito promovido por pessoas, no caso 10, 12, 15 pessoas, e que atuam contra ele, porque acreditam que o que estão fazendo é correto, né, por conta de uma inversão de caráter, né, de valores de caráter moral, que o que estão fazendo é correto, e esse policial, ele está armado. Porém, a quantidade de balas que esse policial tem em sua arma de fogo não seria necessária para conter a quantidade de manifestantes. O uso da arma de fogo, ele seria o mecanismo adequado para que o policial, representando o Estado, ele viesse naquele momento, solucionar ou amenizar aquele conflito? Não. Então é por isso que eu não tenho uma receita pronta e acabada. É por isso que eu estabeleço diretrizes, para que esses conflitos eles sejam minimamente, mas pelo menos minimamente amenizados, atuando. Nilton, dentro dessas diretrizes da arma de fogo, achei interessante. O que é que eu posso encontrar mais como sendo referente, como sendo relevante? Eu vou ter o seguinte: os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em caso de legítima defesa, própria ou de terceiros, contra perigo iminente de morte ou lesão corporal. Entende comigo? A regra é tentar solucionar o conflito de maneira o quê? Pacífica. É tentar tornar com que aquele conflito ele haja ou ele seja solucionado de maneira
ordeira. Newton, até por quê? Até porque o próprio Estado, ele dá àqueles que são geridos por ele a possibilidade de que eles possam se manifestar, inclusive contra o próprio Estado. Então, Newton, pera ainda, quer dizer que, na verdade, o que eu vou ter aqui, Brunão, consegue me acompanhar até o canto de lá? Pois vamos comigo. Na verdade, o que eu vou ter aqui é uma verdadeira gangorra. Mas gangorra é um termo feio, né? Gangorra fica meio feio, né? Então vamos botar aqui uma balança. Uma balança. Está aqui uma balança. Quem é que vai gerir essa balança? O próprio Estado. De um lado, eu tenho os direitos. De um lado, eu tenho os direitos. E de outro lado, eu tenho as limitações impostas por esse próprio direito. As limitações. Newton, por quê? Porque nenhum direito é absoluto. Então ele vai poder sofrer limitações, grande parte das vezes. A gente chama essas limitações, vou botar aqui bem no cantinho, tá uma bombinha aqui para você ver que o assunto é importante. Para você ver que o assunto é importante. E vou botar aqui para você relativizações. Relativizações ou flexibilizações. Ou flexibilizações. Newton, quem é que vai ser o fiel da balança? Quem é que vai ser a medida da coisa? Quem é que vai estabelecer isso aqui? O próprio Estado. O próprio Estado. Quando esse Estado, ao conceder esses direitos, ele tem o problema de que outros direitos que a sociedade, né, encontra como amparo, de outras fontes de norma jurídica, elas rompem com a possibilidade dessas limitações ou dessas flexibilizações, então o Estado deve atuar para que essa balança, usei o primeiro termo gangorra, fique equilibrada. Você concorda comigo? Então é aqui, pessoal, é aqui que age. Dá para escrever aqui, Bruno? Dá? Tá ok aqui? Dá para escrever mais baixo? Até aqui dá? É que age para poder administrar, para poder administrar esses conflitos. A forma como ele administra está presente em várias das regras presentes no seu próprio ordenamento. Então, você concorda comigo que fica, às vezes, uma coisa um tanto quanto desproporcional. O Estado cria a regra, essa regra bota de um valor. Esse valor é social. Ah, Newton, mas por que tem que brotar de um valor amparado em seu social? Pô, pelo amor de Deus, né? Primeira coisa, lembrando que esse Estado aqui, esse desenho está ficando tão bonito, lembrando que esse Estado aqui, para não lascar com o meu desenho, ele é um Estado, olha que legal, democrático de direito. Estado democrático de direito. Newton, qual é a diferença de um Estado de direito para um Estado democrático de direito? Simples. No Estado democrático de direito, eu vou ter a presença de regras que emanam a vontade do povo, ou seja, de regras que seguem o princípio de uma soberania. Já sei, Newton, a soberania estatal, não, a soberania popular, que está presente até mesmo no poder constituinte originário. Tá ok? Newton, eu achei esse assunto bastante subjetivo. Coloquei como exemplo no material as diretrizes sobre o uso de arma de fogo, que se inserem como ações concretas dentro de um tema tão amplo. Então, por favor, não deixe passar essa leitura e, acima de tudo, não deixe de ter o senso crítico a respeito, principalmente, de princípios como, vem para cá, a proporcionalidade. Vou encerrar essa parte teórica para que nós passemos aos exercícios através de uma indagação. Note que muitas vezes a sociedade, a mesma que valora aqueles fatos, permitindo ao Estado a criação de normas, quando em determinadas situações, imagine aí,
um indivíduo suspeito de estupro de uma criança, ele acaba sendo pego pela polícia. A população quer linchá-lo e a população a todo momento pede justiça. Na verdade, pra cá, Bruno, olha que valor está sendo feito. É a justiça, com julgamento justo, direito a contraditório, ampla defesa, justiça gratuita. O que a sociedade quer é vingança, autotutela, aquilo que o Estado mesmo combate quando cria suas próprias regras. Perfeito? Vamos para o exercício. Caso um veículo em movimento desrespeite bloqueio feito por quem? Pela polícia. Você imagina aí qual seja a polícia, dependendo dos seus anseios, né, de ser concursado. Em determinada rodovia federal. Ainda que esse fato não represente risco imediato, isso aqui, pessoal, vai ser primordial para você responder a questão. Não represente risco imediato de morte ou lesão grave ao agente de segurança pública ou a terceiros. O polícia, é melhor a gente botar aqui, né? O policial que estiver atuando no bloqueio poderá, para paralisar o veículo, empregar arma de fogo. No caso aqui, está falando do uso de arma de fogo. Pelo amor de Deus. O que é que eu tenho? Tem risco de morte do indivíduo? Tem risco de lesão grave do indivíduo? Tem legítima defesa própria? Tem legítima defesa de terceiros? Então, dentro da parte subjetiva dessa administração institucional de conflitos no espaço público e também usando das diretrizes para o uso de arma de fogo, essa questão está errada justamente por não representar esse risco imediato. Tá ok? Segunda questão. No Brasil, o pluralismo jurídico configura-se, por exemplo, quando da aplicação de regras criadas por membros de organizações criminosas, distintas das regras jurídicas estabelecidas pelo Estado. Ou seja, a gente retira do Estado esse monopólio, portanto, provocando a possibilidade de distintos meios de produção de regras jurídicas. Portanto, o item está certo e é o sinônimo próprio do pluralismo jurídico. Tá ok? Número 3. Os direitos de cidadania são, no Estado Democrático de Direito, todos aqueles relativos à dignidade do cidadão, como sujeito de prestações estatais e a participação ativa da vida social, política e econômica do Estado. Cidadania, no sentido amplo, cidadania, no sentido estrito. Geralmente, no sentido estrito, você fala da capacidade eleitoral ativa. No sentido amplo, conjunto de direitos e deveres que fazem com que este indivíduo aqui, que a gente chama de cidadão, ele tenha participação ativa na vida social, política e econômica do Estado, além de ter deveres, prestações a cumprir. Portanto, resposta correta. Tá ok? Vem para mim. Esse tipo de assunto é o melhor tipo de assunto para você estudar. Por quê? Porque ele é aquele assunto que, quando cai em questão, necessita da tua capacidade de raciocínio, do teu senso crítico, dentro das diretrizes estabelecidas pelo próprio edital. Então, cara, se cuida, a gente se vê e força. A administração institucional de conflito no espaço público não é problema para você, por mais que tenha alta subjetividade. Dá uma olhada nas diretrizes. Valeu!